Que alegria hoje estarmos aqui nessa nossa primeira entrevista de uma série muito especial que eu e Silvia Pains preparamos para vocês, para estrear e para dar início a um movimento de muita alegria que nós estamos vivendo, que é o movimento de abertura do programa Trilhas, Coaching de Carreiras, em que num momento muito mágico eu e Silvia nos unimos para partilhar conhecimentos e experiências que fizeram das nossas jornadas de muita mudança, muito aprendizado sobre como viver a realização profissional. E o Trilhas vem para isso, né? Para nos trazer luz, para nos trazer abertura dos caminhos dessas vivências profissionais. Você se sinta muito em casa, muito bem-vindo. E hoje nós iniciamos a série de entrevistas. Serão algumas entrevistas muito inspiradoras de pessoas que inspiraram ao longo da jornada minha e da Silvia, para que a gente também, né, se abastecesse com essas pessoas e trazê-las aqui para você hoje é uma alegria enorme. E hoje nós estamos com a Nádia, e ela está lá em Manaus, né, Nádia? A Silvia vai contar um pouquinho sobre a Nádia, o quanto ela nos inspira com o trabalho que ela faz. Olá, pessoal! Estou muito feliz, assim como a Paula, da gente estar começando esse ciclo, né, esse novo ciclo para falar sobre carreira, sobre realização profissional, que é algo que está muito presente, tanto na minha vida como na vida da Paula. E a primeira pessoa que a gente vai entrevistar é a Nádia, uma pessoa que eu gosto muito, que eu conheci já há alguns anos. A Nádia, eu lembro quando ela chegou num workshop da Patois, e ela estava no processo de transição de carreira dela, iniciando um movimento para começar a colocar os sonhos dela em prática, né? Ela vai contar um pouquinho mais sobre isso para a gente hoje. E ela estava naquela busca por conhecimento, em se aprimorar, para dar esses passinhos e, enfim, ela era servidora pública, assim como eu, e fez uma transição. Eu acho que ela tem uma história bem bonita para contar para a gente. Uma história que nos motiva e nos inspira, né? Até porque a área de formação dela não é a área com que ela atua hoje, e tem tudo a ver a gente conversar com ela para descobrir, né, como colocar esses nossos sonhos em práticas e como tudo isso é possível. Então, Nádia, queria que você apresentasse então para o pessoal quem é você, o que você faz hoje. Nádia, eu sou de Manaus. Hoje eu sou sócia proprietária do Crepé Bistrô, que é um restaurante mais com cara de bistrô, que trabalha com crepes, galetes, blines, uma variedade de crepes do mundo todo. E mais do que comida, a gente entrega experiência. Então, a gente gosta muito do que a gente faz e foi realmente um sonho realizado. É lindo, né? Eu já fui lá e realmente são os lugares que eu mais gostava na época que eu morava lá em Manaus. Nádia, conta pra gente um pouquinho como que foi a tua jornada profissional, como que foi a escolha da tua faculdade e depois como foi o início dessa jornada profissional. Eu acho que a minha escolha de faculdade foi bem parecida com a maioria das pessoas, né? Que você acaba indo não por paixão, mas às vezes por alguma coisa que alguém falou, uma pessoa que te inspirou. No meu caso, eu queria na época ter feito arquitetura, mas eu precisava escolher um curso que tivesse numa universidade pública, e o mais próximo que tinha de arquitetura era engenharia civil. E aí eu me inscrevi, passei, comecei a fazer, mas de cara a gente já vê que não é, né? Não era o que eu queria na época era arquitetura, então tem aquele choque. E eu queria concluir, porque desde essa época eu já dizia assim, não, quando eu concluir engenharia, que eu puder pagar pelo curso de arquitetura na faculdade particular, que aqui só tinha na particular, eu ia fazer arquitetura. E foi até o que eu fiz. Só que no meio desse caminho eu percebi que não era isso bem que eu queria, né? Eu queria poder tocar pessoas, né? Tipo, fazer a diferença, ter algum impacto na vida dos outros. E eu não conseguia na escala que eu queria trabalhando com projetos. Apesar de ainda usar um pouco disso e achar bem bonita essa área. Mas no coração não era o que tocava, né?
E aí essa inconformidade foi me tomando. Eu cheguei, assim que eu formei, eu fiquei, coisa de 4 meses depois eu passei num concurso público, passei sem querer também, porque não era... É aquela história, enquanto não tem um caminho, qualquer caminho serve, né? Então tu vai indo para onde a água vai te levando. E meu pai estava estudando para concurso, eu queria companhia, eu fui com ele e passei no primeiro concurso que eu fiz. Entrei, o salário era melhor do que o que eu tinha na época trabalhando com cálculo estrutural, eu trabalhava no escritório de cálculo estrutural. E entrei dizendo que ia sair, nessa de que vou sair, fiquei 4 anos ainda, né? Naquele medo, tu não sabe bem o que tu quer. Eu cheguei a estudar sobre finanças, li muito sobre bolsa de valores, todo tipo de investimento. Depois fui para a parte de maquiagem, aprendi sobre maquiagem, estudei muito, fiz vários cursos, mas nada me fazia sair daquilo, né? E aí, em 2012, a gente decidiu, meu namorado me pediu em noivado, e a gente decidiu casar em Pernambuco, que é no litoral aqui do Brasil, na Praia dos Carneiros, né, que é litoral sul, perto de Porto de Galinhas. Lá tem uma igrejinha antiga, pequenininha, e a gente decidiu casar lá na beira do mar. E, assim, parece clichê, mas o casamento, ele acaba que é um momento de energia muito grande, né? E a gente conseguiu levar, que a gente nem esperava, tipo, 100 pessoas queridas pro outro lado do Brasil, né? Veio gente de toda parte, gente do Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio, daqui de Manaus, de Brasília, amigos de toda parte. E a família dele, que é da Paraíba, desceu para ir pro casamento. E aí te dá aquela sensação de que, caramba, eu consegui fazer tudo isso do jeito que eu queria, o que eu não consigo, né? E aí, de lá, no mesmo dia, a gente já gostava muito dessa parte de gastronomia. Quando a gente viajava, a gente sempre acabava fazendo mais um roteiro gastronômico do que cultural, né? E a gente tinha esses sonhos. A gente estava na época procurando franquia, estudando, olhando aqui e ali, mas tudo parecia muito distante. E aí no casamento, como a gente não queria aquele buffet tradicional de filé ao molho madeira com arroz e, né, o pessoal pega o prato e vai para uma fila para se servir, eu comecei a pesquisar buffets alternativos para casamento em praia e achei um buffet de crepes franceses. E eu fui provar, achei muito gostoso e decidi que ia ser aquilo. Na época eu me lembro que eu falei para alguns convidados aqui em Manaus que a janta ia ser crepe e o pessoal estranhou, né? Minha mãe, o conceito que o pessoal tinha aqui era daquele crepezinho do palitinho, aquele crepe de festa de criança. E aí minha mãe foi uma das que disse assim, mas minha filha, vocês estão aperreados, estão passando necessidade, querem ajuda pro casamento? Não, mãe, é isso mesmo, a gente decidiu que assim, e parei de falar que ia ser crepe porque o pessoal estava reclamando. Deixa eles se surpreenderem como eu me surpreendi. E aí foi, com base nessas reclamações, eu acabei ainda contratando um outro buffet, que não era desse tradicional, era um buffet volante de comidinhas nordestinas, tipo escondidinho e tal, que foi até mais caro que o crepe. E chegou no dia, o pessoal só queria comer o crepe. Foi uma loucura, e cada pessoa comeu 6, 7, 8, e todo mundo comentando, e o pessoal dizia assim, nossa, podia ter um negócio desse em Manaus, podia ter um negócio desse em Manaus. E aí eu disse, podia ter um negócio desse em Manaus, eu quero fazer uma coisa com comida, é isso que eu vou fazer lá em Manaus. No mesmo dia do casamento a gente decidiu, quando a gente voltou para a capital no dia seguinte, a gente já pediu para ir conhecer a cozinha da empresa que tinha feito o nosso buffet. Quando eu pisei em Manaus, eu já pedi demissão e já fui atrás de ver o que eu podia aprender, estudar, para onde que eu podia comprar material e entrei nessa pesquisa de novembro. Dezembro e janeiro eu passei em São Paulo estudando, fazendo cursos livres, assim, né? Fiz curso de crepe com o Henry, que ele tem uma escola de crepe em São Paulo. Fiz vários cursos no Senac, com a Concheta, que é uma consultora dessa área de restaurante, que eu admiro muito. Tive a sorte de pegar ela como professora nesses cursos. E voltei para cá com todo o gás e com o apoio desse pessoal todo, que me dava várias ideias para montar. O buffet ele tinha um custo mais baixo, que era o que a gente precisava naquele momento, né? Porque
Não sei se vocês já casaram, mas custa bem caro casar. A gente acaba o casamento ainda devendo um monte de gente, né? E aí a gente foi montando, começou a fazer uns testes em casa. A primeira viagem que eu fiz, que eu voltei de São Paulo, eu voltei com uma máquina grande crepe debaixo do braço, pesava uns 30 quilos. E começamos a fazer esses testes em casa e desses testes em casa a coisa foi ficando grande, porque o pessoal vinha aqui provar, os amigos, e no outro dia comentavam no trabalho, com os pais dos filhos, os pais dos amigos dos filhos, e o pessoal começou a ligar para saber se a gente já estava fazendo evento. E aí, só que a gente não tinha marca, não tinha nada, não tinha contratado a equipe, a gente ainda estava na fase de teste do cardápio. E a gente dizendo que não, que não, que não, até que no fim de fevereiro a gente aceitou o primeiro evento. Foi no dia 28 de fevereiro de 2013, nosso primeiro evento. E vamos fazer, não tinha marca, a gente botou um nome fictício lá no contrato, que a design ainda estava desenvolvendo a marca, e fomos. Foi um desastre. Foi horrível. Deu tudo errado. A gente não tinha noção do timing de fazer, né? A gente deixou para abrir a massa lá na hora, porque a gente achava que a massa tinha que ser aberta na hora, porque era bonito, o pessoal vê o crepeiro abrindo a massa. Acabou que atrasou em mais de 2 horas, o pessoal com fome, a cerimonialista em cima da gente, reclamando. Eu tinha ido, tipo, não era pra ficar na parte da cozinha, era pra ficar, tipo, como uma gerenciando, vendo se estava tudo ok, indo nas mesas, ver se alguém estava precisando de alguma coisa, porque tinha garçom, tinha o pessoal da equipe da cozinha. Só que devido a tudo isso e o atraso, o crepeiro não deu conta de fazer, eu tive que tirar o salto e ir pra cozinha, ficar descalça lá, ajudando. Chegou ao fim do dia, eu só queria sentar no chão e chorar. Tipo, aquela sensação de que tu andou e deu tudo errado, né? E aí, tipo, como tinha várias pessoas apoiando e várias pessoas sabiam desse primeiro dia, elas estavam tudo perguntando, e aí, como é que foi? Como é que foi? E eu contei. E tipo, todo mundo disse, não, é assim mesmo. Tudo começa assim, a gente erra para aprender. Eles gostaram da comida? Eu disse, gostaram, só reclamaram porque a gente atrasou tudo. Eu disse, então, é isso que importa, a comida é boa, o resto se ajusta, né? E assim a gente foi. Na outra semana, a gente já começou março cheio de eventos. Teve uma semana que teve 6 eventos na mesma semana. Tudo devido às degustações que a gente fazia em casa. E aí a coisa foi crescendo. A gente chegou no final do ano com mais de 200 eventos. Chegou a fazer 10 eventos por fim de semana. Era uma loucura, assim, né? Era uma logística muito grande, porque trabalhar com evento externo tem toda essa parte de transporte, de montagem de equipe. Cada caso é um caso, cada festa é uma festa, com seus problemas, suas peculiaridades, suas exigências. Então, assim, foi uma época muito... Nossa, chega, passou rápido, assim, que era tudo diferente, tudo novo. Você conhecia várias pessoas, alguns clientes acabam virando amigos, e aí vão abrindo portas, e era uma coisa que a gente deixava sempre muito mutável, né? Porque os clientes iam dando dicas e na próxima festa a gente já testava e o pessoal já provava, então sempre foi muito esse conceito de o cliente moldando. E a gente percebeu que isso funcionava bem. A gente se atentava bem para o que eles diziam, se preocupava em pegar um feedback que era para ir desenhando cada vez mais personalizado. E isso funcionou. Com o tempo, eles começaram a reclamar assim, gente, poxa, eu tô morrendo de vontade hoje de comer um crepe e eu preciso contratar uma festa para fazer, né? Uma festa não saía por menos de R$1.000. E aí eles começaram a dizer, olha, tem que ter um lugar, tem que ter um lugar. E ao mesmo tempo, como a gente tinha um Instagram que estava com bastante seguidores, por mais que a gente escrevesse lá que era só um buffet de eventos, que não tinha um local físico, o pessoal via as postagens, não lia o que estava escrito e ligava para perguntar o endereço. Então a gente recebia 3, 4 ligações por dia, perguntando onde ficava que queriam vir jantar. Então a gente começou a enxergar aí um mercado. E eu comecei a andar pela cidade procurando imóvel. A gente queria um lugar que desse para montar a cozinha do buffet e abrir essa partezinha que a gente imaginou ser uma coisinha pequenininha, botar 4 mesas para os clientes comerem, tipo, no final da tarde, né, alguma coisa assim. E a gente achou num shoppingzinho lá do Vieira Alves, né, que é do arquiteto Roberto Moita, um lugarzinho escondidinho que ele tinha projetado para ser um café, mas que estava fechado há mais de 2 anos. Não tinha placa de aluga, assim, não tinha nada, a gente por acaso descobriu que estava disponível.
Ele estava viajando, a gente mandou a proposta para a esposa dele e ele, tipo, na época a gente não teve resposta, a gente achou que ele não tinha se interessado. E aí passou o tempo, um sábado, 11 horas da noite, ele ligou pra gente pessoalmente, disse que tinha ficado sabendo do nosso interesse, que tinha pesquisado na internet sobre o buffet, tinha gostado muito do conceito, e a gente podia reunir no outro dia, 10 horas da manhã. E a gente foi. E de lá já saiu com tudo desenhado, ele gostou muito da ideia, o local estava pronto praticamente, né, porque tinha cozinha montada, o espaço não precisava de reforma, precisava mais de uma parte de decoração e a gente levou o nosso maquinário para lá. A nossa dificuldade foi a falta de conhecimento de gestão, de administração, né? A gente demorou muito para montar o cardápio, para montar a equipe. Nisso a gente levou 4 meses, pagando aluguel já. Foi assim, para aprender também, né? Mais um daqueles erros de... E aí a gente inaugurou em 23 de março de 2014, ano passado. E já inaugurou, assim, rasgando, já inaugurou lotado por causa do Instagram, que já vinha do buffet. A gente criou um outro Instagram pro bistrô em janeiro, e aí esse Instagram já começou a lotar, encher de gente, né? E o pessoal cobrando a inauguração, cobrando a inauguração. Inaugurou já lotado. Primeiro dia de funcionamento para o público também foi outro desastre. Eu me lembro até hoje de uma mulher que gritava: "Você já tá assim hoje? Imagina na Copa, imagina na Copa!" Que tinha esse bordão na época, né? Porque a gente não tinha noção, a gente nunca tinha trabalhado com restaurante, a gente tinha uma quantidade de mesas que a gente planejou que a cozinha atendia, só que chegou no dia, apareceram o dobro de pessoas, e o gerente, numa ânsia de atender todo mundo, de agradar todo mundo, arrumou cadeira extra e começou a botar todo mundo lá dentro. Só que a cozinha não estava preparada para aquilo. E aí, evidentemente, o prato de todo mundo ia atrasar, né? Foi uma lição que a gente aprendeu logo na primeira semana. Respeite a capacidade da cozinha, não importa o tamanho da fila de espera. E aí, a gente foi aprendendo, apanhando, recebendo reclamação de cliente. Tudo era muito novo pra gente. O Alisson também é engenheiro. A única pessoa que tinha experiência era o gerente, que tinha trabalhado em outro lugar. O resto da equipe toda estava ali com a gente, acreditando e querendo aprender. E a gente está chegando agora em 2015 já com o projeto de expansão em andamento, né? Porque lá realmente abriu pequeno. E estamos trabalhando nisso aí, agora dia e noite, trabalhando no projeto de expansão, que eu consegui mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver. Tem um desenhozinho que a nossa design decoradora mandou ontem. Deixa eu botar aqui, se dá pra ver? Dá. É uma casinha. É uma casinha, realmente tem uma luz assim. Lindinho. E aí, nesse espaço, a gente vai trabalhar com o à la carte e vai trabalhar com a parte de eventos, né? Que foi o que trouxe a gente até aqui e que a gente teve que parar de fazer por conta do bistrô, que acabou consumindo todo o nosso tempo e toda a nossa energia. Então, a gente chegou um momento que a gente chegou que não conseguia manter 2 equipes, né? Uma lá, uma externa e uma interna. Era muita coisa para controlar com a qualidade que a gente queria ter. Então, a gente encerrou o buffet em outubro do ano passado e vai retomar agora com essa parte de evento na nova unidade. Então, tem uma área na lateral que é toda destinada a eventos pequenos, que é o que é o nosso nicho, né? Eventos pequenos até 60 pessoas. E pensando, a gente tem muita procura para casamento. No próprio bistrô hoje, mesmo ele sendo pequenininho, só cabendo 40 pessoas, a gente já fez uns 10 casamentos lá. E é muito gratificante participar desses momentos especiais das pessoas, né? Hoje, vocês perguntaram sobre se a gente está satisfeito. O bistrô trouxe para a gente a possibilidade de alinhar a nossa atividade hoje com o propósito, né? De tu ter qual que é a nossa ideia? Com o bistrô é emocionar as pessoas, tanto os clientes quanto a equipe,
trazer essa parte da humanidade que parece que se perde, esse cuidado com o outro que se perde nessa confusão do dia a dia, e desenvolver as pessoas que estão na equipe. Então, assim, a gente investe pra caramba em treinamento, em desenvolvimento pessoal, né? As ferramentas que eu mais trabalho hoje é o da parte do conhecimento de marketing voltado para esse conhecimento da pessoa, do que as pessoas querem de verdade, do que elas precisam e que elas nem sabem que precisam porque elas estão muito perdidas correndo atrás de dinheiro e de pequenas metas que não levam a grandes sonhos. Então a gente tem esse objetivo, né, esse maior através do exemplo e da nossa metodologia de trabalho, de fazer com que outras pessoas possam realizar os sonhos delas como a gente realizou, né? Tipo, desde a época do casamento, porque o casamento é um sonho, como também de tu também acreditar que tu pode ser quem tu quiser e fazer o que tu gosta de fazer. E a gente passa muito isso para a equipe e deixa bem claro para os clientes que a gente está ali realmente para resgatar essa parte mais humana e ajudar ele a realizar os sonhos deles. Lindo. Muito lindo. Engraçado você falar disso, Nádia, porque a gente tem alunos, tanto eu quanto a Paula, que querem trabalhar com mais propósito, e às vezes eles têm essa ideia de que para trabalhar com propósito tem que ser coach, ou tem que fazer alguma atividade, como a gente faz, né, de educação, alguma coisa assim. E algumas vezes eu já usei o teu exemplo, né, que a princípio parece que, pela visão deles, parece que não tem nada a ver, né, ela trabalha com gastronomia, tem um restaurante, mas é um trabalho cheio de propósito, né, muito propósito mesmo. É muito linda a história, porque é de muita superação, é lindíssimo. Pra gente que tá dentro, assim, né, a gente não consegue perceber tanto, sempre, até hoje é tudo muito difícil, a gente não tem aquela coisa que as pessoas imaginam, que para te fazer um negócio, tu tem que ter o dinheiro primeiro, né, e aí tu faz um planejamento e aí tu monta. Aqui sempre foi ao contrário, até hoje é assim. Então, primeiro a gente decide o que quer fazer, começa a fazer e corre atrás dos recursos, né? E a gente tenta mostrar isso para as pessoas, que pode funcionar dessa forma. Tu não precisa ter nascido rico, tu não precisa ter um imóvel para estar dando de garantia no banco, que existem outras formas, né? E que tudo depende do que tu tá fazendo ali. Se é uma coisa que vai agregar para a vida das pessoas, né? Se está organizado, se tem excelência, então tem todo o potencial para estar desenvolvendo, né? Porque, tipo, você acaba que atrai as pessoas certas, atrai os caminhos, começa a enxergar as coisas melhor quando tu tá focado. É verdade. Como que foi... Qual a importância dessa tua transição de carreira, né? Você era engenheira, tem formação como engenheira e acabou indo para uma área completamente diferente. Como que isso... o que isso significa hoje na tua vida? Olha, primeiro que na faculdade foi onde eu conheci o meu marido, então não posso nem dizer que eu não devia ter feito engenharia, né? Porque eu conheci ele, que foi quem realizou tudo isso comigo. E, assim, a gente usa, né, tipo, agora nesse momento mesmo eu tô usando as habilidades que aprendi lá, tanto em engenharia quanto nos 5 períodos que eu fiz de arquitetura, porque a gente está com esse projeto do novo imóvel, então, assim, todo o layout fui eu que montei, eu desenhei a planta, né, e tu tem mais essa facilidade, tipo, às vezes eu tenho uma ideia... 1h da manhã eu pego o computador e vou lá e faço. Eu não tenho que ligar para um arquiteto, para um engenheiro e perguntar se dá para fazer, entendeu? A gente tem uma parte de demolição, a gente mesmo resolve, não precisa contratar ninguém. Tem essa facilidade. Fora o network que tu faz, as pessoas que tu conhece, tudo que acontece no teu caminho te faz chegar até onde tu chegou, né? Então, assim, tudo foi importante. A faculdade foi importante, a escola onde eu estudei foi importante, eu ter desistido do curso de arquitetura naquele momento foi importante, eu ter decidido casar do outro lado do país, mesmo aparentemente não tendo recurso para isso, foi importante. O buffet foi importante para a gente chegar até aqui. Cada cliente que a gente conheceu, que deu uma ideia que até o local que a gente está hoje,
que é esse pequenininho, mas que foi onde a gente deslanchou, a gente só conseguiu, a gente só ficou sabendo dele por causa de uma cliente que conhecia o dono. Então era uma dessas clientes que queria um local físico e fez de tudo para chegar até o ouvido do dono que a gente queria aquele espaço. Então se a gente não tivesse o buffet, então entende como tudo está entrelaçado, encadeado, e a gente tem só que agradecer. Não tem arrependimento, né? Isso, é muito especial, Nádia, você falar isso, porque às vezes as pessoas já não estão satisfeitas mais com a carreira que estão vivendo, na verdade já estão sentindo, né, o que eu estou fazendo aqui? Aquela angústia interior de não saber por que está ali, e às vezes elas não abrem mão desse caminho porque ou elas já estudaram alguma carreira, ou é porque é aquilo que em algum dia elas escolheram fazer, né? Então a sua história e essa sua conclusão de que tudo foi útil, né? Tudo foi válido para você ser hoje exatamente o que você é e ter feito a sua transição. Você sentiu medo durante esse caminho todo? Você enxergava as dificuldades e elas te davam algum tipo de medo? Gente, dá medo o tempo todo, não é fácil não. Se fosse fácil, né, todo mundo fazia, dá medo. Até, tipo, hoje a gente está com um desafio muito maior, que é montar um espaço maior. A gente continua na mesma situação, tipo, de não ter o recurso pronto e ter que correr atrás. E a gente acredita em usar as ferramentas que a gente tem hoje, tudo que a gente aprendeu para conseguir esses recursos. E dá medo, sim, dá medo. A gente chora, a gente grita, a gente briga, mas como tu tem um propósito ali na frente, um sonho, uma coisa que tu almeja, fica mais fácil de sair daquele medo e correr atrás, né? A ação cura o medo. Isso. Ótimo. A ação cura o medo, lindo. Nádia, se você pudesse dar uma dica para as pessoas que estão hoje numa carreira que não as realiza, que dica que você daria? Eu fui de cabeça mesmo, eu pedi demissão, todo mundo dizia que, assim, como eu era funcionária pública federal, eu podia pedir aquela licença de 2 anos, né? E o pessoal dizia assim, não, pede a licença de 2 anos, que se não der certo, tu voltas. E eu acho que uma coisa muito importante pra gente, quando a gente tomou essa decisão, foi o seguinte pensamento, que depois eu até juntei com uma frase da Silvia, que é queime os barcos. Que era tipo assim, eu dizia na época, não tem essa opção de não dar certo. Tem que dar certo. Então, tipo assim, eu vou trabalhar e vou mudando o caminho conforme for preciso até dar certo. Né? Então, tipo, eu pedi demissão, mas pedi exoneração, que fala, né? Porque eu não queria voltar, eu não queria um plano B, que era para eu não perder o foco. Então, eu acho que se realmente a pessoa está decidida, ela já sabe o que é que ela quer, realmente queimar os barcos para não ter para onde voltar. E desbravar a nova terra que está conquistando e só voltar de lá com o tesouro que você decidiu encontrar. Que lindo! Maravilha, Nádia. Estou bem emocionada com a sua entrevista. Eu já sabia de tudo que tinha te trazido e sempre fico muito encantada com as postagens que vocês fazem do crepe, sempre assim, sempre vendo muito lindo. Mas te ouvir falar foi para mim um presente, foi muito especial. A relação que você tem com o conhecimento de não, eu não tenho aqui a ferramenta, como você foi várias vezes e viu, não, deu tudo errado. E aí você vai e busca a solução, sabe? Você não usa isso como um motivo para te parar e te deixar desanimada, você usa isso como um entusiasmo a mais para ir em busca do que precisa e sempre buscando conhecimento e usando o conhecimento que você precisa. Lindo, muito inspirador. E que vocês abram cada vez mais os caminhos com esse foco apurado, com essas metas bem estabelecidas. Essa dica do final, assim, para mim nossa, muito tocante, muito valiosa. E é bom te ouvir dizer, porque mesmo eu acreditando, a Silvia também acreditando nisso, sempre na nossa jornada de carreira com propósito,
bate aqueles momentos que são de dificuldade, né? Então, ter isso em mente de que não, é o meu objetivo, é a minha meta, e haja o que houver, eu vou fazer isso funcionar, dá muita energia, muita mesmo. Muito obrigada. Estou muito feliz pela entrevista. Muito obrigada, Nádia, foi sensacional. Eu já conheci a história e acho que por isso mesmo também a gente quis tanto conversar com a Nádia, né? Porque é uma história muito linda. E eu queria me despedir então da Paula, me despedir da Nádia e convidar você que está aí assistindo a gente. Se quiser conferir mais entrevistas, se quiser saber mais sobre o Programa Trilhas, você pode acessar programatrilhas.com.br e a gente promete que vai sempre deixar lá materiais que vão te abastecer, ferramentas que vão te ajudar aí na sua jornada em busca de uma carreira com mais realização. É isso, então. Isso, um beijo para todos. Muita alegria nessa partilha. Obrigada, Nádia. Beijo, Eu que agradeço, assim, não é segredo para ninguém que eu sou fã das duas. A Silvia, todos os cursos que ela fazia aqui em Manaus, eu estava lá enfiada, porque eu acreditava muito no projeto dela e em como ele podia ajudar em qualquer área, né? Recomendava para todo mundo. E a Paula, eu sigo o blog. Ultimamente eu tenho indicado para vários amigos que têm filhos para ler a série a saída da escola e a viagem para a Europa, né? Então, assim, eu sou muito fã do trabalho de vocês, me identifico muito e é uma honra para mim estar aqui hoje. Obrigada. Muito obrigada. Um grande beijo. Tchau. Tchau.